Voltando ao assunto da testosterona. Quando alguém vai lá comprar uma paradinha, existem vários tipos de testosterona. Quais são eles e quais são as diferenças destas testos? Enantato, cipionato, blá blá blá. Qual é a diferença crucial para você, se um dia for fazer a utilização ou não, para você diferenciar um do outro? Então, primeiro, a testosterona sozinha, né, a testo sem éster, ela tem uma meia-vida super curta. Vai durar ali no sangue coisa de 2 horas, 3 horas, 4 horas, no máximo. Você aplicando uma testosuspensão, que é a testo sem éster. Por isso foram desenvolvidos ésteres de testosterona para diminuir a frequência de aplicação, para o cara não ter que injetar todo dia testosterona. Certo. Então a gente vai ter uma ordem crescente de carbonos. Quanto mais carbono você adiciona no éster, maior a meia-vida. Porque mais tempo leva para o corpo ir, vamos dizer assim, quebrando esses carbonos, reduzindo ele, para no final você ter a testosterona livre. Então, quanto mais carbono, maior a meia-vida. Então você vai ter, primeiro, vou falar os mais comuns, né? Tem um monte de opção. Sim. Primeiro ali você vai ter o propionato com 3 carbonos, que teria que ser aplicado dia sim, dia não, ou dia sim, 2 não. Certo. Aí na sequência você vai ter um fenilpropionato, um enantato. O enantato você consegue fazer 1 ou 2 vezes na semana. Aí você vai ter o cipionato, que é um pouco mais longo, que você consegue fazer 1 vez na semana, 1 vez a cada 10 dias, ou até 1 vez a cada 15 dias. E aí a gente vai chegar nas outras que são realmente para idoso, que não tem benefício estético, porque o éster é longo demais e acaba não empilhando muito, porque essa digestão dos carbonos, essa quebra dos carbonos demora e você não consegue ter altos níveis no sangue. Então assim, via de regra o pessoal vai ficar entre propionato, enantato, cipionato ou a durateston, que é um blend de ésteres. Cada um tem uma meia-vida e aí você tem uma liberação gradual deles para manter estável do primeiro até o 7º, 10º dia com a durateston. Qual que é a principal diferença? Quanto mais curto o éster, mais rápido ele vai entrar no sangue, digamos assim, mais rápido ele vai estar disponível no sangue e ele vai dar um pico mais alto, né? Esse pico mais alto você vai sentir no dia seguinte, por exemplo, propionato, ou no mesmo dia você já bateu a testo e ela já vai estar funcionando. Um éster mais longo, ele vai demorar mais tempo para você sentir esse efeito. Contudo, o éster mais longo, ele empilha mais, porque ele fica mais tempo no sangue. Então você já tem esse éster, você aplicou o próximo, ele está lá ainda. Então você vai empilhando, e esse empilhamento maior do éster longo também pode causar uma maior conversão em estradiol e uma maior redução em DHT, porque você vai ter, no final das contas, mais testo acumulado no sangue. E aí, esses ésteres mais longos, a gente tem aquela fama de, cipionato retém mais. Por quê? Porque você empilhou mais testosterona e você teve uma maior conversão em estradiol e por isso você reteve mais. Então, e quando você tem uma meia-vida maior, a partir do momento que você tem um efeito colateral e você suspende o uso, demora mais tempo para sair do sangue e o colateral demora mais tempo para desaparecer também. Perfeito. Então, por isso eu não gosto de éster muito longo, né? Quando eu preparo atleta, eu gosto de ficar com enantato. Raramente eu vou trocar para propionato, por quê? Porque o propionato ele é diluído em 100 mg por ml. O enantato é 250. Ou seja, eu preciso mais que o dobro de furos com propionato do que com enantato. Então, muitas vezes eu prefiro ficar no enantato e cortar ele com maior antecedência do campeonato, para eliminar aquela retençãozinha final, do que trocar para o propionato e ficar enchendo de agulhada o atleta. Entendi. Então, tudo se resume a testo, só que vai mudar aí é o tempo que essa testo vai permanecer dentro do teu corpo. Perfeito. Kaminski, posso complementar a pergunta? Claro. E no caso dessa que entra muito rápido, ela pode gerar mais colaterais, por exemplo, acne e tudo mais, por entrar numa velocidade que o corpo não estava acostumado? Acaba... Bom, o colateral, uma boa pergunta, mas o colateral ele vai depender de tudo. Da quantidade de androgênios totais, então não só da testo, mas a testo com mais o quê? Você soma tudo isso e você vai ter o efeito colateral. O que você vai ter de maior efeito colateral? Os efeitos neurológicos, por essa entrada mais rápida de testo. Então, às vezes, o cara pode ficar um pouco mais
pavio curto. Só que ela sai rápido também, então não dá tempo dela fazer um prejuízo muito grande. Certo. Né? Dentro Então, disso, assim, acaba que o ester mais longo dá mais colateral.